Bom, pessoal, vamos continuar aqui, finalizar esse programa, né? Porque finalmente uma hora tem que sair isso, né? Antes eu recebi aqui no meu ponto, a produção falou que, pô, eu fui brincar lá do Kleber Machado, falando hoje não, hoje não, hoje sim, e falei Mauro Naves, nada a ver, né? Se é pra brincar, brinca direito. Bom, o que que a gente precisa fazer agora? Eu já tenho um monte desses message box. Eu, na verdade, não vou usar todos eles. A gente começou falando sobre isso, mas a pauta, o tópico desse programa, de fato, era a gente receber o nome de um usuário, receber o nome do esporte que ele prefere, do que ele gosta, e a gente juntar uma mensagem que eu, programador, escrevi, mais o que ele escreveu. Esse processo de juntar trechos de palavras ou então uma frase mais uma variável, a gente chama de concatenação, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou dar uma limpada nesse código, porque a gente não vai usar tudo isso. Isso daqui espero que tenha ficado claro para você, mas a gente de fato não vai ficar usando todos esses elementos agora. O foco agora é ver a concatenação acontecendo. Então o que vai acontecer? Eu vou usar esse recurso dos comentários multilinha, e vou deixar comentado praticamente tudo. Você repara o seguinte, eu não joguei fora esses comandos todos. O que você fez vai ficar guardado. Você pode copiar isso num bloco de notas se você quiser, num arquivo Word, salvar um projeto de novo, copiar e colar. Mas se você deixa comentado, o código que foi uma vez feito ele vai ficar por aqui. Ele pode ser muito importante para você fazer consultas depois. Porque vai chegar uma hora, por exemplo, que você vai querer usar aquele message box com vários botões, sim, não, cancelar, pode ser aquele rejeitar, sim e não. E aí você vai lembrar, putz, já teve aula disso, mas eu não sei onde está. Agora você até vai poder ver, rever, né, as videoaulas, está tudo no YouTube, mas se você já tiver na sua mão ali fácil, é só você copiar, tá? É só você lembrar que foi visto na aula do Message Box e aí você já vai ter o código lá pronto. Muito bem, o que a gente precisa agora? De fato, o que? Quando o usuário clicar, escrever o nome dele e escrever o esporte dele, eu gostaria de mostrar um message box, quando o usuário clicar em executar, falando algo do tipo olá e aí o nome dele. Eu vou juntar o meu olá, uma frase, uma palavra que eu escrevi, programador, e vou juntar com o que ele escreveu. Então, se tiver alguém chamado João que escreveu o nome João aqui, vai aparecer Olá João para essa pessoa. Se a Maria escrever o nome dela aqui, vai aparecer Olá Maria e assim por diante. É uma forma de usar um conceito de variável, porque você repara que essa caixa de texto aceita vários valores, aceita vários nomes, ou seja, ela tem um comportamento variável, tá? É um conceito, é quase uma variável, não é que nem a que a gente viu na aula passada, mas é algo muito parecido, muito próximo dessa ideia, tá bom? Então como é que vai acontecer aqui? Lembrando da lógica, quando o usuário clica, ele vai escrever o nome dele, vai escrever o esporte que ele mais gosta. Quando ele clicar em executar, eu vou mostrar para ele um message box falando olá ou então seja bem-vindo, vou dar um espacinho e vou concatenar, juntar com o que ele escreveu aqui. Vamos ver como é que faz. Primeira coisa eu vou escrever aqui, né? Message box ponto show, é sempre a mesma coisa aqui, abre parênteses, e aí eu vou começar a escrever, ó, abriu aspas, aspas duplas, e aí eu vou começar a escrever aqui, ó, olá, vou apertar um espacinho aqui dentro para não ficar colado o que eu escrevi com o que aquela caixa de texto vai receber, tá bom? Olá, e um espacinho, e aí, ó, olha a mágica acontecendo. A concatenação, a junção entre um texto e outro texto, um texto e uma variável, é feita com o símbolo de mais, o símbolo de soma, tá? Olá, mais. Repare o seguinte, eu vou colocar mais um aqui, ó. E vou dar um enter aqui para tirar um pouquinho. Você repara que esse símbolo de mais não está dentro das aspas. Cuidado, hein? Abre aspas, escreve a mensagem que você quer, dá um espacinho para não ficar colado depois, fecha aspas, aí você dá um espacinho se você quiser, ele pode ficar colado, é que eu não gosto, tá? Mas esse símbolo de mais, que é o símbolo de concatenação, tem que estar fora das aspas. E é uma coisa aqui, ó, esse símbolo de soma, esse símbolo de mais, quando você coloca um número, esse símbolo, e outro número, ele vai somar, que nem você está acostumado, uma operação matemática. Agora, se você coloca uma palavra
esse símbolo de mais e outra palavra, ele vai juntar, ele vai concatenar, ele não vai somar, tá bom? Então aqui, olá, mais... Putz, e agora? Como é que eu vou... Vou até sair da tela cheia aqui. Como é que eu vou pegar o valor que o usuário digitou? Veja bem, você já renomeou essa caixa e essa outra. Essa caixa tem o nome TXT nome, foi isso que eu coloquei no nome dela, tá? Eu vou pedir para o Visual Studio pegar o que o usuário digitou naquela caixa. Tranquilo. Então, ó, tenho aqui o olá, mais, e aí eu vou colocar o nome daquele elemento. Como é que ele chama? TXT nome. Tá vendo como é fácil? É isso que a gente fala quando a gente estava falando sobre nomes significativos. Olha só, eu não estou trabalhando com simplesmente um text box 1, text box 2, ou TXT qualquer coisa. Eu tenho aqui claramente quem é o nome e quem é o export, que é aquele text box da direita. O que eu quero agora é capturar o nome dele. Então eu vou selecionar aqui, ó, olá concatenado com o TXT nome. Beleza, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. A verdade verdadeira é que eu sei que isso daqui não vai estar 100% certo, tá? Mas eu quero só te mostrar que falta muito, muito pouco para ficar 100%. Olha lá, mas aparentemente a lógica está certa. Olá, que é uma frase que eu estou falando aqui, concatenado junto com o TXT nome, com aquele text box que vai receber o nome. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele abriu para mim o formulário. Eu vou colocar o meu nome, tá? Então aqui vai Rodrigo. E quando eu clicar em executar, ele vai aparecer só um message box, porque lembra que os outros eu deixei aqui no comentário, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar em executar. Ele colocou aqui, ó, olá, beleza, esse olá aqui. Mas aí ele colocou system.windows.forms.textbox, vírgula text e Rodrigo. Olha lá, Rodrigo tá beleza, tá certo aqui. Gente, o que aconteceu? Faltou um pequenino detalhe aqui. Eu vou fechar a execução do meu programa para mexer no meu código. O que acontece? Eu concatenei a minha frase junto com o objeto textbox. Isso aqui tudo, ó. E lembra que esse objeto, esse controle, esse item de formulário textbox tem muitas propriedades. O Visual Studio não sabe exatamente o que eu quero mostrar, qual propriedade que eu quero mostrar agora, qual que eu quero usar. A verdade verdadeira é que eu quero usar a propriedade text dele. O usuário, quando escreve algo num text box, essa coisa que ele escreveu está capturado na propriedade text do seu elemento text box. Então o que faltou aqui para ficar 100%? Eu deixar claro qual é a propriedade que eu quero revelar, qual é a propriedade que eu quero usar. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que você tem aqui um método show do MessageBox e você usou o ponto para fazer a junção entre eles, você vai colocar txt nome ponto text. Só que repara aqui uma questão bem importante, isso vai facilitar muito a sua vida. Eu te falei que text, name, enabled, isso tudo são propriedades. Propriedades de um elemento. Repara essa chave aqui, ó, é como se fosse uma chave de boca. Sempre que você escrever algo, um elemento, por exemplo, ponto, e aparecer essa chave, indica que é uma propriedade. E daí que você não precisa colocar abre e fecha parênteses que nem você fez com o show. Então, ó, o text é o que eu preciso, beleza? Lembra que o show tem esse cubo roxo, tá vendo isso aqui, ó? Nessa partezinha, quando você escreve algo, por exemplo, um comando aqui, um elemento, um objeto, alguma coisa, ponto, e aí ele sugere algo que tem esse cubo roxo, isso indica que você vai usar um método, e todo método precisa ter abre e fecha parênteses, tá bom? O text, como é uma propriedade, você não precisa. Vamos ver se funcionou? Clica aqui no iniciar. Ele abriu a minha janela, o meu formulário. Eu vou colocar de novo o meu nome aqui. E vou apertar em executar. E olha lá, olha quem chegou. Olá, Rodrigo. Maravilha. Inclusive ele tem um espacinho, não ficou colado esse A junto com o meu nome. Por quê? Porque eu dei esse espaço aqui, ó. Esse espaço é bem importante. Basta um aqui, ó. E se, vamos tentar já melhorar um pouquinho isso daqui. E se eu quiser concatenar coisas depois? Poxa, basta você colocar de novo o símbolo de mais, abrir e fecha aspas e a coisa funciona. Vamos ver funcionando? Então o que a gente precisa? Eu vou colocar aqui o símbolo de concatenação,
vou abrir aspas e eu vou colocar uma exclamação, por exemplo. Aqui eu não preciso colocar espaço, porque você lembra que a pontuação de exclamação, interrogação, o que for, sempre é colada à palavra, né? Então, simplesmente eu tenho aqui um texto, concatena, com a propriedade text daquele elemento o text box, né, que chama txt nome nesse caso, e eu concatenei com mais um textinho, que é só uma pontuação. Vamos ver como é que fica, vou clicar em iniciar, ele vai abrir a janelinha, e eu tenho aqui, de novo, o meu nome, vou clicar em executar, e olha só, olá, que é o texto que o programador escreveu, no caso você, por exemplo, ou eu, né? Espaço, o nome, o texto, o valor que o usuário escreveu, e aí vem concatenado com um símbolo que eu já tinha pré-determinado. Maravilha! E isso é um message box bem pequenininho. Ótimo, tá bacana, já tá interessante aqui. Um outro message box poderia tratar do esporte dele, né? Então a gente poderia copiar aqui essa linha. Lembra como é que faz para selecionar uma linha inteira com poucos cliques, ao invés de clica, segura e arrasta? 3 cliques rápidos, né? 1, 2, 3, Ctrl C, aqui na linha de baixo Ctrl V, e agora eu vou concatenar uma frase pré-determinada com o esporte que a pessoa escreveu, tá bom? Então que tipo de mensagem eu posso colocar? O seu esporte preferido é o quê? Não sei, vamos ver agora. Dá um espacinho antes do final das chaves. E aqui você vai concatenar não mais com a caixa de nome, você vai concatenar com a caixa do esporte. Então eu vou apagar essa parte e vou colocar aqui, ó, txt esporte. Não se esqueça do ponto text. Lembra? Você não está querendo pegar todo esse objeto gigantesco com várias propriedades. Você só quer uma propriedade. E a propriedade que você quer é aquela propriedade text. Então, você escreve o nome da caixa, text box aqui, ponto text. E aí você pode concatenar com outras coisas se você quiser, né? Então aqui como é que vai ser a dinâmica deste programa? Quando o usuário clicar no botão executar, ele vai aparecer um message box falando olá e o nome dele, e com a exclamação. E quando o usuário clicar para sair desse message box, ou seja, quando ele clicar ou no X ou no OK, vai aparecer um outro message box falando o seu esporte preferido é... E aí ele concatena com o que o usuário digitou. É claro que a gente poderia colocar esses message box muito mais sofisticados que nem a gente estava acostumado. Você repara que, olha, apesar do tamanho dessa linha, do tamanho desse componente aqui, desse elemento, isso é só um parâmetro, é só aquele primeiro, é só esse mensagem, tá vendo? Ó? Por quê? Como é que eu sei isso? Tem um monte de coisa acontecendo, tem abre aspas, fecha aspas, como é que eu sei quando eu estou tratando de um parâmetro ou outro? Pela vírgula, lembra disso? Enquanto não tiver vírgula aqui, claro, vírgula fora dessas aspas, né? Porque o que está dentro da aspas é uma mensagem para o usuário. Enquanto eu não colocar uma vírgula no final desse parâmetro, eu ainda estou no primeiro. Poderia colocar uma vírgula agora e escrever, por exemplo, um título, né? O que a gente poderia colocar? Sei lá, Sports. Esse vai ser o título do meu message box. Poderia colocar os ícones, poderia colocar botão, sempre nessa ordem, né? Mensagem, título, o padrão de botão e só depois que vem o tipo de ícone. Tem que ter o ponto e vírgula no final. Vamos ver como é que ficou? F5, abriu aqui a janela. Ele tem que mostrar um text box rápido. Vamos ver aqui, vamos rapidinho. Executar. Mostrou. Aí quando eu clicar em OK, ele vai aparecer esse outro. Vamos ver. Olha lá, título Sports, que está aqui. Ó. O seu esporte preferido é o quê? Não é nada porque você não escreveu, né? Como é que o cara vai colocar aqui no message box algo concatenado se você não escreveu? Então vamos escrever. Vamos colocar aqui o esporte, sei lá, natação, pode ser? Executar. Então aqui, olá, tal. E aqui o seu esporte preferido é natação. Você concatenou. Aqui de novo, mesma coisa. Só que tem uma mensagem um pouco maior, uma mensagem que você capturou ali numa variável, né? É como se fosse uma variável. Né? Isso daqui é o propriedade text do seu componente textbox e depois tem outra concatenação. Temos aqui um título, poderia ter também o ícone, poderia ter padrão diferente de botão. Gente, para finalizar esse programa, porque ele já está longo, né? Talvez você já esteja meio cansado desse programa Message Box.
Espero que não tenha ficado traumatizado. O que a gente precisa fazer é o seguinte, o botão executar está rodando da forma que eu gostaria que ele fizesse. Quando o usuário digita o nome dele e o esporte, eu clico em executar, ele vai capturar o nome dele e dar uma mensagem de olá, e depois, logo em seguida, ele mostra um outro message box indicando qual é o esporte preferido dele. Com certeza você poderia juntar os dois elementos. Você poderia falar olá, concatenado com isso, exclamação. O seu esporte preferido é, e aí você captura esse daqui. Na mesma linha, você consegue usar este elemento, propriedade text do txt_nome, e a propriedade text do txt_sport, na mesma linha. E é provavelmente isso que eu vou pedir para vocês fazerem na nossa primeira atividade, tá bom? Mas antes disso, o que eu considero aqui? Está faltando algumas coisas, vamos fazer o seguinte, eu tenho esse botão limpar que serve para a gente limpar o que o usuário escreveu aqui e também aqui e voltar o foco do cursor para esse campo, de forma que ele consegue reescrever de forma muito rápida ou ele testar outras possibilidades ou um outro usuário fazer essa brincadeira, fazer esse teste. Como é que eu faço isso? Eu preciso programar o botão limpar e para isso eu clico duas vezes nele. Cliquei duas vezes, ele abre, vou colocar a tela cheia, ele abre aqui o evento clique do botão limpar, e aí eu preciso programar algumas linhas de código muito simples, até mais fácil do que tudo que você já viu até agora. É que você está aprendendo agora um conteúdo novo, tá? Como é que eu faço para limpar um text box? Eu quero tirar tudo de valor que tem naquele text box. Como é que eu faço isso? Tranquilamente, é um método que você aplica dentro daquele text box. Primeira coisa então, você quer limpar esse text box. Como é que ele chama mesmo? txt_nome. Então você vai colocar esse nome, né? txt_nome. E aí você vai falar se você quer mudar uma propriedade ou então você quer rodar um método, um evento, uma atividade. São várias formas que você tem para limpar de fato uma caixa de texto. Ou você pode fazer pelo modo não muito bonito, mas é mudando a propriedade text, ou seja, txt_nome.text. Olha lá, eu estou acessando a propriedade texto daquele text box e aí eu posso atribuir para ele vazio. Olha só, olha isso, é meio esquisito, mas funciona. Quando eu clicar no botão limpar, ele vai atribuir nada, ele vai atribuir vazio para a propriedade text do seu text box nome. Vamos ver isso acontecendo? Depois a gente vai ver uma solução um pouco mais refinada, tá? Eu escrevi alguma coisa nesse campo. Quando eu clicar em limpar, ó, limpou, já funciona. Só que, meu amigo, você pode ser melhor do que isso, tá? Então eu vou comentar esse código e a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui txt_nome, de novo ele, ponto clear. Olha só, eu não mais vou trocar o valor, o conteúdo da propriedade text do seu text box. Eu simplesmente vou limpar o meu text box. Ele é um método para limpar. Olha lá, ó, ele te dá a descrição aqui, limpa todo o texto do controle da caixa de texto. Maravilha! E eu prefiro que você use esse, tá? Em alguns casos você até pode usar este recurso aqui, mas se você quer simplesmente limpar uma caixa de texto, usa o clear, porque já está feito, já está bonito, já está fácil. Vamos limpar também o do export, então txt_export.clear. Lembra daquela regra? Se tem esse cubo roxo, ele é um método, ou seja, ele tem abre e fecha parênteses. Se fosse uma chave dessa daqui, ele não vai usar parênteses, porque ele é uma propriedade. Então, como eu quero usar esse clear, eu posso clicar duas vezes, vou apertar o Enter. Lembra que como ele é um método, eu preciso abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula no final. E para ficar fino, para ficar show de bola, para a gente finalizar muito bem essa atividade, eu quero voltar o foco para o nome. Deixa eu exemplificar isso para vocês, o que eu quero dizer. Eu tenho aqui um nome, então vou colocar Rodrigo. O meu esporte favorito vai ser corrida. Quando eu clicar no limpar, ele vai tirar o conteúdo que está aqui, ó, do nome e do esporte, mas assim, ele ainda está com o foco no botão. E se eu quiser digitar, ó, eu estou apertando a tecla aqui do teclado, ele não escreve. Eu gostaria de ter algo aqui e ter algo aqui. Quando eu clicar em limpar, ele vai limpar as duas caixas e voltar o foco para cá, de forma que eu consiga escrever de novo.
Para fazer isso, para mudar o foco de um ponto ao outro, você fala para o Visual Studio qual é o elemento que vai receber o foco. No meu caso, eu quero txt_nome. E aí, qual é o método, qual é a ação de atribuição de foco? Focus. Tá fácil, olha. E como ele é um método, eu preciso abrir e fechar parênteses. Abriu e fechou, ponto e vírgula, vamos ver rodando. Tá acabando, hein? Temos aqui o meu nome. Temos ali a corrida. Vou clicar em limpar, ele vai tirar esses dois e, ó lá, o foco já veio aqui no nome. Eu estou pronto para digitar de novo, e limpa, e vai de novo e assim por diante. Então a gente praticamente finalizou, porque a gente já tem aqui a captura do nome, a captura do esporte. Quando eu clico em executar, ele me mostra um message box com uma concatenação simples aqui com o meu nome. Ele me mostra uma outra concatenando o esporte, ok. Se eu não quiser mais brincar disso, ou se eu quiser passar a bola para um outro usuário, para o que for, eu clico em limpar. Ele limpa os dois campos e já coloca o foco aqui, ó, txt_nome. Ponto focus. O foco neste, se eu quisesse colocar o foco neste, era só colocar txt_sport.focus, né? Aqui. O que falta agora, para finalizar completamente, é o botão sair, que é uma das programações mais fáceis que a gente tem. Como é que a gente faz? Vai lá no modo design, clica 2 vezes no botão sair, ele vai abrir, ele vai programar automaticamente o evento clique do botão sair, e aí, vamos dizer que eu quero fazer o quê? Aqui eu quero fechar o meu formulário. Fechar o formulário. Como é que é fechar em inglês? Close. Então, posso colocar aqui um close, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e vamos testar. Não vou testar as outras coisas porque a gente já viu, né, que funcionou. Quando eu clicar aqui em sair, acabou. Inclusive, você repara, eu vou tirar da tela cheia. Eu vou apertar um F5 para rodar. Quando eu clico no sair, ele vai fechar, usando esse método, né, close, ele vai fechar esse formulário. E como esse é o único formulário que eu estou usando, ele também para a execução do programa. Se eu tivesse 2 ou mais formulários e usasse o close, ele só ia fechar o formulário que eu pedi, tá? Então, vamos ver aqui, quando eu clicar, ele está em execução, está aqui alaranjado aqui embaixo, né? Quando eu clicar em sair, ele fechou o formulário e como ele era o único, ele parou a execução do programa. Gente, terminamos essa primeira abordagem, essa primeira aula que não é só sobre Message Box, né? Pelo que você reparou, a gente abordou muitos conceitos, vários conteúdos. A gente começou vendo como é que estrutura aqui um formulário, colocou controles, nomeou cada um deles de forma adequada, colocou text de forma adequada, mudou a fonte deles para ficar um pouco maior. Depois a gente foi na programação do botão executar. A gente acabou vendo como é que usa o Message Box de forma muito simples, que foi essa linha aqui. A gente viu como é que comenta uma linha de código, que é o barra barra. A gente viu como é que se comenta, faz o comentário multilinhas, que é o barra asterisco, e depois asterisco barra. Cuidado onde você fecha esse comentário, tá, gente? Não sai comentando qualquer chave, senão você se perde. Aí a gente viu como que é um message box, entre aspas, completo, né, tendo 4 parâmetros, um para a mensagem, para o corpo da mensagem, outro para o título, o outro para padronagem de botão, que pode ser simples, pode ser mais elaborado, e um último para o ícone. Aí a gente tinha visto como tratar essa padronagem de botão, né? Se o cara clicou no sim, veja, dê uma mensagem, faça alguma coisa com isso. Sim, se não for não, e se for nem sim nem não, só pode ser o cancelar, e aí cancelou. Lembra que a gente teve que criar uma variável, que eu dei o nome de resultado, mas poderia ser qualquer outro nome. Essa variável é do tipo dialogResult, e aí você precisa então declarar uma variável do tipo dialogResult. E aí você vai atribuir o resultado que foi passado para você deste lado direito para essa variável. E aí você testa essa variável. Se essa variável tiver o valor igual a sim, faça alguma coisa. Se não, se essa variável tiver como resultado o não, faça alguma coisa. Se não, por via das dúvidas, por último, é o cancelar. Esse foi o nosso exemplo. Tudo certo aí, gente? Se tiver alguma dúvida, por favor, me avise lá no Teams. É o melhor local para você tirar dúvida.
e eu aguardo você numa próxima, tá? Abraço.